Rádio Morada Nova, um toque de amor no seu coração. Programa Jeová Rafá, estamos mais um dia aqui para levar a palavra de Deus ao teu coração. E hoje a palavra nós temos aqui como tema, o porquê de tantos divórcios, Falamos sobre a ordem familiar baseada no livro de Mateus, capítulo 19. Vamos aqui fazer a leitura de Mateus 19, então. Diz a palavra de Deus, Jesus ele ensinava sobre casamento e divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhes cartas de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunuco que assim nascem do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Quem não sabe o que é o eunuco, é aquelas pessoas que elas gostariam de servir a Deus e não se casarem. E nós sabemos que Deus fez o homem com essa natureza, de sentir o desejo, esse desejo da carne. Então eles se castravam, muitos eunucos, para servir no harém dos reis, ali junto com as mulheres, para cuidar das mulheres do rei também, eles faziam isso. Mas ele diz que também há um terceiro, que há também eunucos de nascença, que nasce realmente e não recebe o dom de celibato mesmo, de não sentir desejo, essa pessoa não sente desejo de se casar e não tem mesmo o desejo sexual. Então, existem esses três tipos de eunuco, mas Paulo explica que nem todos receberam esse dom, Então, João, ele foi aprisionado, nós sabemos, à morte, Um dos fatores que colocaram isso foi realmente sua manifesta opinião sobre o casamento, João Batista, falando sobre o divórcio. Os fariseus, eles esperavam também apanhar Jesus na mesma armadilha, tentando fazer o que Moisés, ou seja, o que o mestre fosse apanhado em controvérsia teológica. Deus, ele escolhe realmente, vamos dizer assim, que eles sabiam
o que João Batista pregava, então tentavam fazer o que o mestre fosse realmente apanhado em controvérsias teológicas para prender, como eles ali estavam sempre jogando a isca, né, para ver se realmente pegavam o nosso mestre Jesus em controvérsias. Mas um grupo apoiava o divórcio por qualquer razão, né, enquanto o outro acreditava que só deveria ser realmente permitido em caso de infidelidade conjugal, né? Esse conflito tinha, sim, sua origem em diferentes interpretações do texto. Em Deuteronômio 24, se vocês quiserem ler, para não ficar comprida aqui, né, a gente estender muito aqui a mensagem. Entretanto, a respeito de Jesus, né, deu mais ênfase ao casamento do que ao divórcio, né? Ele afirma que Deus desejava que o casamento fosse permanente e deu 4 razões que justificavam a importância do matrimônio, que nós vimos aí nos versículos 4 ao 6, né? E o que acontece? É lícito, né? Vamos fazer aqui uma pergunta. É lícito o homem deixar a sua mulher, né, por qualquer motivo? O divórcio é o caso de um coração endurecido em relação a Deus. Porque, amados, se os dois verdadeiramente são cristãos, de verdade, cristãos que amam o Senhor, né, vão amar a família, vão aprender a respeitar, vão aprender a obedecerem à palavra de Deus. Vai haver sempre o perdão quando houver o erro, não vai haver essas mazelas que nós temos visto aí no meio cristão, muitas coisas acontecendo. E nesse texto de Mateus 19, que nós acabamos de ler, Jesus ele se volta com franqueza, né, para um assunto essencial. A causa do divórcio é a dureza do coração de uma das partes. Com certeza, existem algumas situações que nós sabemos, eu estou falando aqui, repetindo, quando verdadeiramente os dois são cristãos fiéis que vivem a palavra de Deus. Porque nós temos visto aí muitas pessoas se dizendo cristãos, enganando muitas mulheres, a maior parte sempre é causada pela parte do homem, né, que entra muitas vezes dentro das igrejas, né, como ovelhas, mas são lobos, vestidos de ovelhas. Casam, escolhem mulheres de Deus, meninas ali que estão servindo ao Senhor na presença de Deus. Depois que se casam, se revelam debaixo dos bastidores ali, só para elas, que sofrem muito com muitas atitudes diabólicas, né, que leva aquela jovem mulher a um divórcio, porque realmente não existe, vamos dizer assim, um perdão para situações de coisas que são causadas por esses lobos, né, que estão... Então, meninas, tome cuidado, muito cuidado, quando escolher um homem para se casar, mesmo dentro da igreja, ele se dizendo ser cristão. Procure verdadeiramente conhecer muito bem e pedir a direção de Deus. Por trás de todo casamento desfeito, existe um coração obstinado em relação a Deus, né? Depois obstinado em relação ao companheiro ou à companheira dessa pessoa. Desde o início, né, a intenção de Deus em relação ao casamento era a dureza, né? Vamos dizer assim, aliás, era que durasse a vida toda, era que durasse realmente a vida toda. Sendo assim, os crentes deveriam tomar o cuidado de escolher o que eu acabei de falar, um companheiro eterno, né, ou uma companheira eterna. 2 Coríntios, olha o que fala Paulo em 2 Coríntios 6, versículo 14.
Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Então é um conselho para os cristãos não se casarem com incrédulo. Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não existe. Ou que união do crente com o incrédulo? Não pode haver. Nem amizade a gente não consegue. A gente tenta se aproximar para falar do amor do nosso Cristo, mas não dá para ter comunhão. Que ligação há entre santuário de Deus e os ídolos? Não há. Porque nós somos santuários do Deus vivente, né? Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas muita atenção, igreja, você que me ouve nesse momento, né? Entretanto, nenhum casamento será livre de divórcio, né? De separação, vamos dizer assim, e dificuldades a ponto de não terminar em divórcio, e o marido e a esposa forem enganados, né, a seguir suas inclinações naturais. Observação aqui, eu queria deixar essa observação. Quando o diabo, presta atenção, quando o diabo ele acha uma brecha na vida do casal, ele exagera nas falhas, né, e deslize do casal. Se ele encontra uma brecha, ele faz armadilhas, porque ele está ali trabalhando o tempo todo para destruir a vida daquela família, né? Ele vai semear realmente a suspeita, os ciúmes, e terá prazer com a sua autocomiseração. Isso pode ter certeza. Ele insiste em dizer que você merece algo melhor, insiste na promessa, né, vazia de que você estaria melhor com outra pessoa. Ele vai começar a colocar um monte de situação na tua mente, no teu coração. Mas tome cuidado, mas escute bem as palavras de Deus. Lembre-se, Deus ele pode mudar os corações, né, e extrair toda a resistência, né, se você realmente permitir. Eu estou falando em situações que não seja, né, como eu disse, situações gravíssimas, que não tem como haver realmente uma reconciliação. Como eu disse, existem muitas pessoas, porque isso aqui é para os verdadeiros crentes, né, os verdadeiros cristãos que conhecem a palavra de Deus e de repente há um deslize, mas se arrepende, volta a pedir perdão, e a outra parte, ela não quer perdoar. É melhor perdoar, né? É melhor perdoar, reconciliar-se. Agora, existe aqueles casos de pessoas que se dizem crente e não são. Eles escolhem moças, né, cristãs para se casarem, mas eles estão ali no meio dos cristãos como lobo, vestido de ovelha, para tragar as ovelhinhas do Senhor. Então, moças, né, meninas, tomem cuidado com esse tipo de homem que aparece dentro das igrejas, muitas vezes está ali há muito tempo, faz parte da liderança da igreja, mas infelizmente nós que somos antigos na comunidade, no evangelho, que conhecemos histórias e mais histórias de pessoas, eu sei o que eu estou falando. Existem milhares de histórias de meninas, né, que os seus pais deram suas filhas virgens a esse tipo de homens, e eles estão causando estrago na vida dessas pessoas. E graças a Deus que o nosso Pai tem entrado no coração dessas mulheres e tem dado forças, mas vamos escolher bem
e pedir a direção de Deus para não sermos enganados com essas situações. Fica aí a palavra de Deus, mas falando aqui, né, vamos falar sobre a ordem familiar, né, baseada realmente naqueles que temem ao Senhor. Não deixe que o seu casamento chegue ao divórcio se você vê que realmente pode haver o perdão, pode haver a reconciliação e restaurar, né, esse casamento. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe.